Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de matemática e hoje estudaremos equivalência de frações. Peguem o material de vocês e vamos lá. Ok, vocês se recordam das tiras que nós utilizamos no capítulo anterior para estudar comparação de frações. Vamos pegar elas agora para fazermos algumas comparações iniciais aqui e compreendermos sobre a equivalência, de frações. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar aqui a tira que está repartida e dividida em duas partes. Vamos colocar agora, essa tira é a tira verde, né? Tira verde lá que vocês pintaram, ela está dividida em duas partes. Depois, pegue a tira laranja que vocês pintaram, que está dividida em 6 partes. E coloque uma abaixo da outra. Primeiro a tira verde, que está dividida em duas partes, coloque a tira laranja abaixo, e essa tira laranja está dividida em 6 partes. Então, essa parte aqui, que foi dividida, essa tira que foi dividida em duas partes, ela representa o que em forma de fração? Representa metade, porque ela foi dividida em duas partes. Agora, essa tira de baixo, que foi dividida em 6 partes iguais, cada partezinha dessa tira representa um sexto, ok? Agora vamos fazer outras considerações. Se eu tenho aqui, vou fazer aqui uma consideração. 3 partes da laranja têm o mesmo tamanho que uma parte da tira verde, uma parte só aqui. Essas 3 está com o mesmo tamanho que essa aqui, não é? Então, agora, uma parte da tira verde, já sabemos que uma partezinha só da tira verde, seja essa ou essa, uma parte dela é representada por essa forma aqui em fração, metade. E 3 partes agora, 3 partes da tira laranja, como que será que é representado? Só 3 partes. Só 3 partes da laranja é representado de que forma? Não é assim, porque essa daqui representa o quê? Cada pedacinho, tá? Cada parte dessa tira inteira é representado um sexto. Aqui é um sexto, aqui é um sexto, aqui é um sexto, aqui é um sexto, aqui é um sexto e aqui é um sexto, tá? E aqui, essa de cima, aqui é metade, representa essa metade aqui, ó, e aqui metade. Agora, se eu considerar aqui só 3 partes, eu quero representar só 3 partes da tira que foi dividida em 6, como que eu faço? Ela é representada de que maneira? Se eu considerar só 3 partes, só até aqui, ó, só esse pedaço aqui, só essa parte aqui da tira laranja, ela está representando 3 sextos. Só essa parte aqui, ó, essas 3. Estou considerando 3 partes, né, da tira. Então, quando eu tenho duas frações que representam a mesma parte de um inteiro, ou uma quantidade, elas são equivalentes. No caso, metade é equivalente a 3 sextos. O que eu estou querendo dizer é que essa parte aqui, que equivale a 3 sextos, esse pedacinho aqui, ó, ela é equivalente a essa parte da tira aqui verde, ó, que vocês estão vendo. Tem essa fração. Então, eu posso dizer que metade é equivalente a 3 sextos. Ou eu posso escrever ela assim, ó. Metade é igual a 3 sextos. Equivalente, pessoal, por quê? Porque ela se iguala, né? Não está igualando aqui, ó. Praticamente igualando, né? O mesmo tamanho que tem aqui, ó, em cima,
Aqui embaixo está representando o mesmo tamanho, só que está dividido em 3, né? Mas está representando o mesmo tamanho, ó. Mesma parte que está sendo representada aqui, está sendo aqui embaixo. Então, elas são frações equivalentes. Eu vou fazer outra aqui para vocês verem. O caso daquela tira que foi repartida em 4 partes e a outra tira que foi repartida aí em 8 partes. Vamos colocar as duas aqui para fazer uma comparação aqui. Tem aqui a tira de 4 partes, foi dividida em 4 partes, e a tira que foi dividida em 8 partes. Então, vamos comparar as duas para ver a fração equivalente delas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, como que eu posso comparar? Se eu comparar aqui, ó, uma parte da fração, essa fração aqui é o quê? Representa o quê? Se olhar ela de uma maneira inteira, ela representa 1/4, não é? Cada parte dela representa 1/4. Essa parte 1/4, essa parte 1/4, essa aqui também, essa aqui também. Então, cada partezinha dela é 1/4. E aqui embaixo, cada partezinha foi dividida em 8. Então, cada parte dessa tira foi repartida em 8. Cada parte é 1/8. 1/8. Agora, eu vou comparar as partes das tiras. A fração equivalente a 1/4 seria quanto aqui? Olha, 1/4 eu tenho aqui nessa dimensão, esse espaço. Deixa eu pegar a régua. 1/4 está aqui, ó, representado aqui. E quanto vale aqui na fração de baixo? 2 partes da de 8, não é? Aqui é 1/4. Eu quero saber qual é a fração equivalente de 1/4. Se eu quero saber a fração equivalente de 1/4, eu olho a outra fração. A outra fração está dizendo aqui que tem quanto aqui? Quantas partes? 2. Então, 2/8, né? Então, se eu quero saber, olha aqui, por exemplo, qual é a fração de 1/4? 1/4 é equivalente a quanto? 1/4 é equivalente a 2 partes de 8. A 2 de 8. Agora, isso porque eu procurei sobre 1/4. Agora eu quero procurar 6/8. Vamos localizar agora qual é a fração equivalente de 6/8. 6/8, então eu tenho que primeiro olhar a tirinha que está repartida em 8 partes, né? É a partir daqui que eu vou comparar com essa de cima. Tô fazendo a comparação entre essas duas, tá? Esquece esse daqui de lá. Comparação. 6/8. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes aqui. 6 partes, parou aqui. Então, essa parte aqui eu tenho que comparar com essa. Quantas partes eu tenho da tira azul? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3/4, que equivale a 6/8. Tudo bem? Agora, unindo todas as tiras, né? Colocando elas aqui, posicionando elas em ordem, né, de divisão, em 2 partes, depois em 3 partes, depois em 4, depois em 6, depois em 8. Agora vamos escrever a fração que representa cada parte. Vou escrever na própria tira, vocês vão entender. Representa. Aqui, essa parte representa uma metade e aqui mais outra metade. Cada parte da tira aqui, dessa primeira verde, representa metade e aqui metade. Na tira que foi dividida em 3 partes, eu tenho aqui, a representação é 1/3, foi dividida em 3. Então, 1/3, essa parte aqui corresponde a 1/3, essa outra parte corresponde também a 1/3 e essa a 1/3. A tira azul foi dividida em 4 partes, então cada parte dela é representada por uma fração, que é 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4.
Ou seja, cada partezinha equivale a 1/4. Essa é 1/4, essa daqui também é 1/4, essa daqui também e assim por diante. A tira laranja foi repartida aí, dividida aí em 6 partes. Então, a fração de cada pedacinho corresponde a 1/6, 1/6, 1/6. Cada uma corresponde a 1/6. A tira marrom, fiz o marrom claro, mas a tira marrom foi dividida em 8 partes iguais. Cada partezinha da tira corresponde a 1/8, a fração de 1/8 em cada uma. Agora vamos fazer aqui, ó, vamos comparar aqui. Se eu pegar 2 partes da tira laranja, perguntar aqui para vocês. 2 partes da tira laranja tem o mesmo tamanho de qual outra parte? Vamos olhar? Olha, se fica difícil, você utiliza a sua régua. 2 da laranja, eu vou aqui na laranja primeiro. O tamanho de 2 partes da laranja corresponde a uma parte da cor rosa. Corresponde a uma parte da cor rosa, ó. 2 partes dessa corresponde a uma parte da cor rosa. Agora, se eu perguntar, e 2 partes da tira azul, ela tem o mesmo tamanho de quais outras partes? Então, agora eu vou considerar 2 partezinhas dessa azul e vou comparar com as outras frações, para ver qual tamanho que tem, né? Se tem o mesmo tamanho de quais outras frações. 2 partes das azuis tem o mesmo tamanho da rosa? Não. Tem o mesmo tamanho aqui da verde? Sim, tem o tamanho de uma verde. E da laranja? Tem 3 partes da laranja, olha. E agora comparando com a marrom, tem o mesmo tamanho aí de quantas partes da marrom? 1, 2, 3, 4. Então, a tira azul tem o mesmo tamanho que 3 partes da laranja, 4 partes da marrom e uma parte da verde. É o mesmo tamanho. Essa fração aqui, ó, 2/4, é equivalente a metade, é equivalente a 3/6 e é equivalente a 1, 2, 3, 4/8. Tudo bem? Agora vamos comparar todas as partes e escrever as frações equivalentes a cada fração dessa, tá? Eu quero descobrir a fração equivalente de 2/6, de 2/8, 3/6 e de 4/8. Vamos descobrir uma de cada vez. Então, 2/6. Eu vou ter que comparar, né? Comparar olhando as frações. 2/6. 2 partes de 6. Ou seja, 2 partezinhas de 6. Eu tenho que comparar com as frações que estão aqui. Então, 2 partes dessa aqui equivale a 2/6. Então, eu quero descobrir qual é a fração equivalente a 2/6. Essa aqui não é, né? Azul não é. Metade também não. 1/8 também não. Olha aqui, qual é equivalente? 1/3. Olha aqui, 1/3 tem o mesmo tamanho aqui, ó. Você pode comparar. 2/6 equivale a 1/3. Uma parte aqui desta fração. Então, a fração equivalente de 2/6, olhando as frações que estão aí, é resposta 1/3. Equivale a 1/3. Agora eu quero descobrir a fração equivalente a 2/8. Então, eu vou aqui na fração que é dividido por 8 partes, né? Olha aqui, ó, o número 2/8. Se é 2/8, são 2 partes, né? 2 partes dessa fração. 2 partes equivale a 2/8. Agora eu quero comparar 2/8 com tudo que tem aqui em cima e ver qual que ela é equivalente. Ela é equivalente aqui, a laranja? Não é.
é equivalente aqui com essa fração? É, não é? Ó, dá pra ver. Ela é equivalente a 1/4. Então, olha aqui com régua, acompanhando, 2 partes. Então, 2/8 ela é equivalente a 1/4. Não é equivalente aqui na fração de 1/6, né? Dividido por 6, ela é equivalente a 1/4. Não é equivalente a 1/3, não é equivalente a metade. Então, ela é equivalente a 1/4. Mesmo tamanho. Agora, 3/6. Vou lá na que foi dividida por 6. 3 partes, então, né? Ó, 3/6 são 3 partes. 1 parte, 2 partes, 3 partes. 3 partes da laranja aqui é equivalente a qual outra fração? É equivalente a 4 partes de 8, não é? 4/8. É equivalente a 2 partes de 4. É equivalente a metade. Olha quantas ela é equivalente. Que legal. Descobrimos que 3/6 são equivalentes. Ó, 3 partes da laranja são 3/6. Ela é equivalente a 1, 2, 3, 4 partes da fração aqui, dá 4/8. Ela é equivalente a 4/8. Ela é equivalente a 2 partes da fração aqui de 1/4. Então, ela é equivalente a 2/4. E ela é equivalente, a terço não é, ela é equivalente a metade. Agora eu quero descobrir a fração equivalente de 4/8. Vou olhar aqui. 4/8 significa são 1, 2, 3, 4 partes dessa fração. 4/8, então 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. 4 partes de 8. Ela é equivalente a qual outra fração aqui? 1, 2, 3. 3/6. Equivalente a 3/6. Vamos ver se ela é equivalente a mais alguma. É equivalente a 1 parte, 2 partes, 2/4. É equivalente a 2/4. Vamos continuar subindo. É equivalente aqui? Não. É equivalente aqui? Sim, a metade também. Equivalente. Então, essas são as frações equivalentes. Então, sempre comparar. A gente compara, né, uma fração com a outra e verifica se elas são equivalentes, se elas correspondem àquele mesmo tamanho, né, na outra fração, se dá certinho. Então, é dessa maneira aí. Vocês farão as atividades agendadas. Tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!